יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל. Eu sou o Rabino Urilam, da Congregação Israelita Betel. Eu moro em São Paulo e gosto muito da vida na metrópole. Eu sou Felipe Pinchas Gritz, do canal Cabala com Pinchas no YouTube e nas redes sociais. E eu gosto muito da vida no deserto, no silêncio. Muré Pinchas Gritz, tudo bom com você? Graças a Deus, Rabino Urilam. Pipo, Pinchas, eu vou voltar para a minha boa e velha pergunta. Aonde que você está no mundo agora? Aonde que eu estou no mundo agora? Agora eu estou tentando caminhar no deserto. E o que eu sinto é que você, nos episódios anteriores, me convidou a caminhar pelo deserto junto com você. E estamos no começo dessa caminhada juntos. Amém. Acho que é o que estamos fazendo, né, Rabino? E que a gente possa fazer com todo mundo que está nos escutando também. Nesse início de caminhada, assim como quando a gente acorda de manhã, a tradição judaica nos ensina a, logo que a gente desce da cama, ou até antes da gente descer da cama, da gente agradecer a Deus. Né? Nós temos uma oração muito bonita que diz Modé ani lefanecha, ou Modá ani lefanecha. Agradeço eu, colocando a gratidão à frente dos nossos próprios eus, dos nossos próprios egos. Né? Modé ani lefanecha, Melech chai vekayam. Alguns dizem Ruach chai vekayam. Eu agradeço ao Espírito vivo e sempre presente, ao nosso soberano, Shechezarta binishmati bechemla, por ter feito com que a minha alma retornasse, para dentro de mim. Grande é a sua bondade e grande é a sua confiança em mim. Shechezarta binishmati bechemla, rabba emunatecha. E assim a gente começa a nossa caminhada deste mês. Pipo, eu queria te perguntar, você está no deserto, nessa sua caminhada pelo deserto, acompanhado ou sozinho? Que tipo de brachá, que tipo de bênção você gostaria de receber ou você gostaria de fazer no início de uma caminhada como essa? Uau! E o Modé Ani foi um belo exemplo, porque a gente agradece, né? Como você falou no início, e Bechemla Rabba na terra, né? Grande é a sua fé. Então, de alguma maneira, se Hashem restitui a alma para a gente, se a gente está despertando, é porque a gente faz algum sentido nessa existência. É porque, de alguma maneira, a existência tem fé na gente. Então, eu gostaria de alguma brachá que me ajudasse a me conectar com essa inteligência maior e que, de alguma maneira, me fortalecesse para a caminhada, para que eu visse sentido, alegria e conexão com algo maior do que apenas eu caminhando, procurando coisas. Gostaria de perceber que isso faz parte de uma inteligência maior. Então, eu acho que se eu for pedir uma bênção, eu pediria uma bênção ligada a emuná, que a gente traduz de alguma maneira como fé. Eu acho que tem muito a ver com essa emuná terra que você citou no Modé Ani. E você, Rabino, se é que eu não estou cortando o seu fluxo aí, te perguntando. Não, nós estamos no mesmo fluxo. Eu
enquanto eu te escutava, eu estava pensando quando a gente fala do fluxo, de que nós estamos, né, neste caminho, mas nós não, como diz a nossa tradição, a gente não começou e não pedimos para estar nesse caminho, mas também não temos o direito de abandoná-lo, né, de alguma forma. Parafraseando o Pirkei Avot, a ética dos nossos antepassados, e esse pensamento me veio à mente, lembrando, assim, quase que pedindo uma bênção ou a indicação de um caminho para Reb Zalman Schachter, Shalom, de abençoada memória, que nos inspira tanto, que trouxe durante a sua vida uma prática renovada de antigas orações, que ampliou a possibilidade de contato com a espiritualidade judaica e hassídica em particular, para muito mais gente do que era até então. Uma pessoa que alguns consideram que soube traduzir e trazer do antigo mundo pré-Segunda Guerra Mundial para o nosso mundo essa espiritualidade judaica que, em grande parte, foi dilacerada com a Segunda Guerra, com grandes pessoas que morreram sem terem a oportunidade de passar adiante essa tradição. E ele foi daqueles que sobreviveram e que nos passou muito dessa espiritualidade. E por que eu trago a memória de Reb Zalman agora? Primeiro que eu acho que sempre vou trazer a memória dele e os seus ensinamentos, mas especialmente nesse momento em que nós gravamos, que nós estamos na semana em que se completam 7 anos desde o seu falecimento, de acordo com o calendário civil. Então é um setênio, um período de 7 anos, segundo algumas tradições, aí um período uma primeira fase de renovação que já passou, estamos entrando como que numa segunda fase, já como se fosse na segunda infância nossa, a partir do momento em que esse grande guia espiritual nos deixou e Alach Leolamó, e partiu para o seu mundo. E, enfim, eu trago essa imagem para te falar, Pipo, que o que me passa pela cabeça é compartilhar um pouco do que o Reb Zalman trouxe num livro dele chamado Davening, um guia para uma oração judaica significativa, que é um livro que tem uma capa roxa, lilás, com na parte de cima um talit multicolorido, com alguns pássaros desenhados, enfim, um talit vivo, com cores vivas, que ele colocava sobre os ombros, inspirando ele a rezar de uma maneira conectada com o mundo, fosse esse mundo uma sinagoga, onde ele estivesse, fosse o deserto, por onde nós começamos a nossa caminhada agora. E essa caminhada, Ore Pinchas, ela é uma caminhada que, quando a gente olha em volta, se a gente não tem um mapa no deserto, a gente fica muito perdido, né? Por onde que a gente vai? Por onde que a gente segue? Para onde que a gente está indo? E assim como quando a gente reza, né? Eu tenho alunos ou pessoas da minha congregação que me perguntam, Rabino, eu queria aprender a rezar, né? Eu não sei direito por onde eu vou nas minhas rezas. E aí, como o nosso encontro aqui é um encontro de judaísmo e Kabbalah, eu penso que a gente poderia conversar hoje e começar nesse mês a falar um pouco mais sobre Tfilá, sobre a reza e sobre Kabbalah. Como que a Kabbalah ela pode servir de mapa para nos orientar nesse caminho espiritual por onde nós queremos seguir. Então, é por aí. Maravilhoso. Uma das coisas que me interessa muito estudar, Rabino, é a árvore da vida e a Sefirot. E a árvore da vida e a Sefirot são justamente um mapa, né? De como a existência
se manifesta, de como nós nos manifestamos. E a árvore da vida tem tudo a ver com um assunto que eu sei que te interessa, que são os 4 mundos. Porque é justamente em cima desses mundos que a árvore da vida está estruturada. Então, Mora Pinchas, explica um pouquinho do que você está falando quando você está falando de árvore da vida. Você falou de Sefirot. O que é uma Sefirá? Sefirot, eu posso dizer que é o plural de Sefirá. Mais do que isso, eu passo a palavra para você. E o que isso tem a ver com esses 4 mundos que você disse que me interessam tanto? E como que essa árvore da vida se coloca nesses 4 mundos? E o que isso tem a ver com com o nosso desejo de rezar? Pergunta complicada essa também, né? Eu estou te colocando numa saia justa. Não, a pergunta é maravilhosa. Eu espero que nossos ouvintes já tenham tido algum contato com a árvore da vida para conseguir visualizá-la, ou saber do que se trata, porque isso facilita muito. Mas, basicamente, esse símbolo básico da Kabbalah, que é formado por algumas linhas e algumas bolinhas, é a representação mais clássica da árvore da vida. Isso que eu chamei de bolinhas representam a Sefirot, que podem, às vezes, são traduzidas como safiras, como lentes, como esferas. A Kabbalah entende que a gente não entende o que veio antes de um tal de Tzimtzum. A Kabbalah entende que a gente não consegue conceber o que veio antes daquilo que, por exemplo, a ciência chama de Big Bang. Que a gente sabe tudo do que veio depois, ou vai saber, mas a gente não sabe o que veio antes. E a Kabbalah fala para a gente, mas aquilo que veio antes desse tal de Tzimtzum é de natureza infinita, justamente por isso a gente não entende, porque a gente é finito, a gente consegue observar como o Criador se manifesta na criação. Basicamente, se você entende que Deus criou o mundo, a gente consegue entender o mundo. A gente não consegue entender Deus e os seus porquês, porque eles são maiores do que o nosso intelecto comporta. Então, já que a gente não consegue entender Deus, o que a gente consegue, pelo menos, é vivenciar Deus e perceber como Deus, o Criador, se manifesta na criação, o mundo que a gente conhece. E gerações e mais gerações de cabalistas fizeram um mapa, basicamente, de como Deus se manifesta na criação. Esse mapa é o tal símbolo que eu mencionei, que são várias esferas unidas por 22 caminhos. É como se fosse um mapa de como Deus se manifesta na criação. E as esferas presentes nesse mapa é como se elas fossem lentes através das quais o infinito se manifesta no finito. Essas lentes são as Sefirot. Por exemplo, o infinito se manifesta no finito através de amor, através de restrição, através de ambição, através de humildade, através de sabedoria. Cada um desses atributos que eu estou falando dá nome a uma dessas esferas, deste símbolo da árvore da vida. Cada um desses atributos são atributos através do qual o divino se manifesta na criação, inclusive através das suas criaturas. Então, inclusive através de nós. Ou seja, nós também temos esses atributos em nós. Não sei se ficou claro, Rabino. Olha, muito abstrato. Eu acho que eu prefiro mais agora escutar e sentir o que você está falando e ver o quanto isso vibra dentro de mim do que tentar entender. Eu acho que depois eu vou escutar o nosso podcast e tentar entender um pouco mais racionalmente. עושה שלום ובורא את הכל
רוצה אור ובורא חושך, עושה שלום